Queridos irmãos e irmãs, celebramos dentro dessa oitava do Natal a festa litúrgica de São João, apóstolo e evangelista. Sempre que celebramos a festa dos apóstolos, nós nos preenchemos de alegria, porque os apóstolos nos colocam diretamente em contato com o Senhor. São aqueles que Ele chamou os que Ele quis, para ficarem com Ele e enviá-los a pregar. E esses apóstolos são testemunhas da sua vida, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Então estes apóstolos, para nós, nos colocam numa comunhão profunda com Jesus Cristo. Hoje, particularmente, celebramos o apóstolo São João, um dos mais próximos de Jesus, muitas vezes até representado naquela cena da última ceia, em que ele reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. É alguém que, de fato, percebeu com uma profundidade maior aquele palpitar do coração de Jesus. Vemos que João guardou com muita precisão tal a importância do chamado que ele recebeu, até a hora em que o Senhor o chamou. Está lá no Evangelho atribuído a João. Hoje a crítica exegética diz que é um discípulo de João, mas isso é secundário. Por trás do Evangelho está João. Inclusive o Evangelho de João tem pormenores assim riquíssimos da situação geográfica, histórica, cultural do povo de Israel, que só uma testemunha ocular poderia transmitir. Então, por trás do Evangelho está a pregação, o testemunho de João. E João narra, por exemplo, aquele momento do chamado. Eles eram discípulos de João Batista, e João Batista apontou para Jesus, e eles passam a seguir Jesus. André e o outro discípulo, o discípulo amado. Por isso é que aparece o discípulo amado ou outro discípulo. É claro que João não ia escrever assim sobre ele mesmo, né? Outro que escreveu, mostrando a sua proximidade de Jesus. Então João diz que era por volta das 4 da tarde. Naturalmente não é só uma informação cronológica, é uma informação também sobre a maturidade, é uma hora de maturidade. E João vai estar presente com Jesus em momentos muito marcantes da sua vida. Por exemplo, quando da ressurreição da filha de Jairo, só 3 estavam ali presentes, um deles é João. Quando da transfiguração do Senhor, né? São 3 os discípulos que estão presentes, entre eles está João. Lá no Getsêmani, os discípulos estão, mas Jesus vai para um lugar à parte, rezar mais intensamente, e leva consigo 3, entre eles está João, que nós estamos celebrando. Depois, quando Jesus é preso, quer dizer, logo todos os discípulos fogem, mas João vai depois acompanhar o processo, ele que vai facilitar inclusive a entrada de Pedro, né? E é João o único discípulo que vai estar de pé diante da cruz do Senhor. João também, então, testemunha ali a morte do Cristo e recebe de Jesus o testamento, né? Ele ouve aquela palavra de Jesus, dirigida a Nossa Senhora e a ele: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E desde aquele dia, João a recebeu na sua casa. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 19. João aqui representa toda a igreja, mas sabemos da tradição também, João continuou cuidando de Maria, e depois João se fixou em Éfeso, e para lá também foi levada a Virgem Maria, não é? Tanto que naquelas redondezas de Éfeso é justamente o lugar onde a tradição mostra onde ficou Maria, de onde ela terminou a sua vida, justamente na região de Éfeso, né? E João vai ser também essa testemunha da ressurreição na primeira hora, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, escolhido mostrando exatamente a proximidade de João em relação a Jesus e a proximidade de João também em relação a Pedro. Quando da ressurreição, que é o fundamental,
que os apóstolos devem ser testemunhas, aquele que foi crucificado, que se encarnou, que viveu entre nós, venceu a morte. João faz parte dessa primeira testemunha, é o primeiro que viu e creu, né? E acreditou. Viu os sinais e teve fé, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, né? Então vocês estão vendo, essa observação é uma característica de outro redator, aquele que Jesus amava. Ele não ia escrever sobre si mesmo dessa forma, seria pretensioso, né? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas João chega primeiro, não só porque é o mais novo, mais jovem, portanto corria melhor do que Pedro, mas é aquele também que exatamente pela proximidade do Senhor vê com mais profundidade e vê primeiro. Os dois chegaram, João chegou primeiro, mas esperou Pedro chegar. Vejam como João aceita também o primado de Pedro, né? Chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. É a atitude de João. Chegou também Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. E aí então é que entra João, e o Evangelho termina exatamente chamando a atenção para a fé joanina. Ele que tinha chegado primeiro ao túmulo, entra depois, viu e acreditou. Não se diz, por exemplo, aqui que Pedro viu e acreditou. Pedro está ainda observando. A fé de Pedro vai um pouco mais lenta, vai ser sólida, vai confirmar a igreja na fé, mas vai mais lenta. Aqui nós temos 3 maneiras de se aproximar do Cristo. Maria Madalena, de forma afetiva, é a primeira que vai ao túmulo, é a primeira que vê os sinais, mas ela pensa que tiraram o corpo do Senhor, ela vai avisar os outros. Pedro vem com calma, vai com pressa, mas com mais lento. Ele vê, observa, mais tarde ele vai realmente acreditar e vai confirmar os irmãos na fé. E João logo vê os sinais e já acreditou. É a inteligência mística e espiritual. A igreja precisa de todas essas contribuições, também daquela de Tomé, que é o outro apóstolo, e que vai ter mais dificuldade, diz que se não visse, não tocasse, ele não acreditaria. E aí nós vemos então nos textos de hoje, além do Evangelho de João, a primeira carta de João, né? E nessa primeira carta, que nós começamos a ler hoje, e vamos ler seguidamente na liturgia, a não ser dia que tem mesmo uma leitura própria, vamos lê-la inteira, elas são 5 capítulos, vocês vão observar, começou hoje essa leitura, né? Vai ultrapassar inclusive o tempo da Epifania. É um texto muito propício para a contemplação do mistério da encarnação. E a carta de João insiste que realmente o Filho de Deus veio na carne, porque naquele tempo havia a tendência gnóstica, né, de achar que nós chegamos a Deus simplesmente pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência espiritual, mas que Deus não podia realmente assumir a nossa condição, era só uma aparência, né? Porque Deus mesmo nunca pode assumir a condição humana, pensava assim, e João vai insistir também na sua carne. Não, ele veio na carne, assim como nós lemos lá no prólogo do Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui também nós vemos essa acentuação, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, veja o apelo aos sentidos, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se, nós a vimos e somos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Então o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho
tem a realidade da encarnação do Filho de Deus que assumiu a nossa condição. E isso é necessário para que estejais em comunhão conosco. Nós vemos então a razão dos escritos joaninos, para criar comunhão, comunhão de fé e comunhão de amor. E a nossa comunhão não é só comunhão entre nós, comunhão conosco, na comunidade, e a nossa comunhão é também com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Então, onde não há comunhão na igreja, também não há comunhão com o Pai e com o Filho. Ele falou primeiro da comunhão conosco, e essa comunhão entre nós é comunhão também com o Pai e com o Filho. A nossa fé é dom de Deus, é virtude teologal, mas ela passa pela comunidade de fé. Nós recebemos a fé a partir de uma experiência comunitária de fé. Daí toda a importância da vivência eclesial, da vivência nessa comunidade de fé, de esperança e caridade. Queridos irmãos e irmãs, vamos saboreando esses textos que nesses dias a liturgia nos apresenta para aprofundarmos o mistério da encarnação que São João, evangelista e apóstolo, soube compreender tão bem e transmitir através da sua pregação, através dos seus escritos, e que chegaram até nós e nos mostram o mistério do Verbo que se fez carne de uma maneira incomparável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nossas